Alô, Oi, Daniel. Gisele, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Se você quiser encerrar a aula meio-dia em ponto, não tem problema, tá? É erro meu ter atrasado. Não, é só a gente dar uma, como é que é, a gente ser mais objetivo, a gente passa todo o conteúdo, não se preocupa não. Tá, mas fica tranquilo. Quando eu me atrasar, é meia culpa, não tem problema Tá acabar bom. no horário, tá? Não, não, essas aulas tão tranquilas aí, a gente consegue tocar sem estresse. Tudo bem por aí? Tô tranquilo? Tranquilo não é meia palavra, mas tudo bem. É, qualquer pessoa que lê jornal vai falar que não, né? Mas é praxe nosso, né? Não, nem leio jornal também, não. É mais por causa da minha correria mesmo. Ah, sim, e que bom que você não lê. Eu gostaria de não ler, né? O Ah, que que eu aconteceu? sempre, Aconteceu alguma coisa? Eu não tô bem por fora hoje. Os últimos 25 anos, aham. É a mesma coisa, não muda nada. Tá igual. A Ah, diferença então é tá que alguns não bom. perceberam ainda. Ah, entendi. Eu prefiro ficar meio alheia, porque quando eu me entero demais eu fico meio Viu? revoltada. Você Eu já sou uma existe pessoa revoltada. Hã? existe aquela frase, você quer ter razão, você quer ser feliz, né? Eu não Exatamente. quero ter razão, mas também não consigo ser feliz. Eu tô no meio termo horrível ali, mas né? Ai, que horror! É Eu tô sim, conseguindo. que não, eu fico feliz. Eu resolvi ficar alheia e ignorante porque tava me fazendo. Ah, eu acho que é uma opção mais sábia, tá? Eu acho que vale mais a pena, assim. É, Deve ser Oi? quando você tiver com 50, você aprende. Concordo. Eu estou ouvindo e aprendendo. Quem sabe mais pra frente, né? Porque Tá- não adianta, viu, Daniel? Não Concordo. adianta. Oxi. E isso é uma coisa que eu percebo. Como é ser o patinho feio da ninhada não faz diferença nenhuma. Não, não Só um, faz. meu Deus, mas cada Que vez. nem eu vi esses dias assim, com 9 anos eu queria ser astronauta, eu queria Sim, salvar o mundo, eu queria não sei o que. Hoje eu só quero ser feliz, porque realmente não, é o que sabe? resta. Não, tá certo. Mas tirando isso, vamos que vamos, né? Vamos tocando aí, aproveitar que não tá tão frio pra gente bater um papo. Beleza. Seguinte, eu sempre começo perguntando da aula passada, né? Sei que te pegou de surpresa, mas ah, como que tá como que tá teu estudo, ou tua lembrança, ou tua revisão, assim? Se é que tem alguma, Olha, né? não, é mais ou menos mesmo do parâmetro da última aula. Eu dei uma Tá, olhada nos vídeos, né? sim, Assisti novamente, mas aqueles vídeos, Daniel, aham, são vídeos que eu acho que eu vou ter que ver ele várias vezes, eles todos. uhum, Porque é história, né? É uma história longa e uma história importante, e são vários acontecimentos sim, da história que nem você falou, não é decoreba. Então eu posso decorar aquilo, aham. mas não tem intuito. O intuito não é decorar, né? O intuito é ter uma base, né? Assim, tipo, vamos supor, alguns pontos importantes disso. Primeiro, os vídeos eles são bem assim objetivos, né? Não é tanta enrolação, então não são vídeos tão longos. Outra coisa, Sim, talvez não precise você guardar tudo que eles passam, talvez algumas peças-chave, né? sim, Porque o objetivo, como eu te falei, agora não é hora de decorar tudo, mais pra frente vai ser, né? Por sim, exemplo, quando a gente entrar de fato na linguagem de programação, que é o coração aí do que a gente vai fazer, isso sim, você precisa ter algumas coisas decoradas que vão te sim. permitir dar os pulos que tu precisa, sabe? Claro, claro. E aí você, e digamos, esse período inicial é para você engrenar. Entende? Tu vai Claro. engrenando, tu vai guardando, a coisa fica um pouco mais clara, né? Sim, Então, sim. mas eu ainda acho importante, por exemplo, eu precisaria voltar com os exercícios contigo, onde tem um exercício prático, que é para você, por exemplo, resolver algum problema, e tem um exercício teórico que é para você fazer um texto, um resumo. São dois Uhum. tipos de trabalho, e esses dois trabalhos eles somam no aprendizado, tá? Então a gente tinha Tá. combinado semana passada não fazer, porque você falou que estava meio mais puxado, né? Sempre tá, na verdade. É, Eu tô em fechamento de campanha hoje e amanhã, faturando. Por isso que sim, eu esqueci completamente da aula que eu estava
falando com desconcentrada. as revendedoras ali na loucura, assim, sabe? Uhum, uhum. E hoje e amanhã são dias bem complexos, mas eu não queria cancelar a aula de novo, entende? Exato, porque daí senão a gente entra num ciclo ruim, né? É, Mas não, exatamente. não só isso, tá? Tu tem que encontrar um tempo para estudar, é o que eu te falei, tem que ser 10. Ah, se você não tá em tempo, é 10 minutos. 10 minutos é um lanche. Vai comer alguma coisa, puxa um vídeo e Eu tenta estou guardar, fazendo isso né? à noite antes de Isso, dormir. É isso. o horário que eu estou conseguindo. Eu sei que é difícil, mas esse é o desafio, né? Começa assim, digamos, né? Começa É. dessa maneira. Então, Aham. e o começo, que é coisa nova pra ti, tu que é da área ali de mais humanas e tal, ela vai ser um pouco mais difícil também, mas Sim, vai ser um desafio que tu vence. É só ter persistência e não se desmotivar, sabe? Eu tenho certeza que tu vai conseguir. sei. Então vamos lá. Amém. Então, a ideia, né, seria dar uma repassada rápida da aula passada. Então, a aula passada a gente conversou um pouco, eu acho que o ponto mais importante foram as peças do computador, certo? Certo. Tu consegue me descrever? O ideal seria as principais peças, né? Se eu perguntar pra ti quais são as principais de cabeça, tu consegue lembrá-las? Acho que sim. Quer dar uma arriscada? Quer aproveitar para dar essa introdução antes de continuar? Então tá, a gente falou bastante sobre HD, né, e memória, Memória, HD, memória ok. RAM, né, que a Ok, gente tratou bastante dessa questão que o HD é muito falado que é a memória do computador, mas na verdade ele é uma memória mais persistente, digamos. As coisas estão lá, uhum. mas a memória RAM é que faz elas funcionarem na hora que você precisa, digamos. Eu entendi Qual que isso. é a diferença entre Faz HD uma e memória? Assim, ligação. vamos tentar diferenciar as duas. Dentro do que você lembra, antes de eu entrar. O HD é um armazenamento das informações Ok, e a memória RAM, que você falou para mim que ela é mais volátil, assim, ela faz uma ponte entre o HD e o que você precisa na hora. Sei ok. lá, Ela ela faz uma liga, né? ponte. Ela não armazena as coisas nela, ela Ela puxa armazena, do ela armazena, HD ela armazena, mas tem uma diferencinha, entende? Ela faz uma ponte entre o HD e o. do computador, Não, o CPU, sim, correto, CPU. Em português, o pessoal costuma chamar de processador, tá? Se tu quiser, processador. se tu quiser chamar de CPU, é o termo em inglês. HD também é o termo em inglês, né? É, hard drive, né? HD, mas tudo bem. Certo. Mas ok, então tu acertou, tá certinho. Ela faz a ponte entre o HD e o processador. A memória, ela tinha um diferencial do HD que você já falou. A memória, é, Volátil? ela é volátil, então em que momento a memória ela perde todo o conteúdo dela? Quando o computador é desligado? Correto, quando você tira energia, é isso mesmo. E aí, por isso ela é volátil. Já o HD, quando você tira energia, Permanece. tá tudo aí, não muda nada. Ok. Agora, aquela perguntinha um pouco mais técnica. Por que você precisa da memória para conectar o HD ao CPU? Não podia ser a conexão direta? Por causa da velocidade, Me explica melhor isso aí. o Desenvolva, vai. HD poderia ser ligado diretamente, mas ele ia demorar Uhum. demais para processar, a resposta ia ser muito demorada, Correto, tá certinho. o processamento ia ser muito lento e a gente precisa de rapidez, né? Você não pode Correto. ter que acessar uma informação bancária, por exemplo, e o cliente ficar esperando lá, sei lá, 15, 20 minutos, eu não faço ideia do tempo que Não, tá teria. certinho. Não, é isso mesmo. Tipo assim, a memória, a maneira como ela funciona, né? Que eu vou refrescar um pouco o que a gente viu. Ela, digamos assim, enquanto o processador trabalha, ela vai de certa forma adiantando informação do HD, entende? Aí o Uhum. processador, quando quer mais informação, já está na memória. Normalmente, assim, quando você carrega um programa, ele carrega muito mais do que você precisa. Por exemplo, quando você vai abrir um editor de texto, ele carrega salvar, abrir, negrito, itálico, entende? Então, quando você for usar essas funções, elas já estão na memória, Entendi. entende? Às vezes o teu programa abre sem carregar inteiro, então já abriu o programa, né? E só que não estão todas as funções carregadas, mas você já está conseguindo usar, entende? Você já está começando a Por escrever um. isso que às vezes você vai usar um programa
E alguma coisa demora um pouquinho, às vezes, para responder, é porque ainda está Correto. carregando? Exatamente. Ou também Ah, porque ele está fazendo coisas em paralelo. Às vezes teu processador está ocupado fazendo outra coisa que não é carregar teu programa. E o entendi. carregamento, normalmente ele é uma das tarefas mais pesadas. Então, se você não tem recurso disponível, pode ser, aí é gargalo de processador. Nessa hora, Entendi. tu lembra do gerenciador que a gente abriu e tinha aqueles grafiquinhos? Não, sim, aham. Daí Que eu era te falei, uma tela que tinha um gráfico, né? isso, que tu tem que saber chegar nela depois, eu já te mostro em sequência. Ah, tá. Você está falando daqui do computador, quando você clica para saber como é que está o processamento que você fez para mim, me mostrando. Isso. O Sim, nome disso é gerenciador de tarefa. Isso tu tem que decorar, isso não tem desculpa. Entende? gerenciador. Ah, não, mas eu entendi. Eu vi de outra forma. Você quer acesso aqui ao meu Isso, computador? manda pra mim, por Para eu favor. poder te mostrar só um É pouquinho. final. Me diz o final que eu acho que eu tenho ele aqui. Final É 081. 081. Tá ok, beleza, eu já encontrei aqui. Tô pedindo acesso. Então, o que que tu vai ver? Tu vai ver o seguinte. Você Tô vê com como que acesso. eu faço? Posso te Pode, mostrar? pode, por favor. Eu faço assim, ó. Eu aprendi assim, não lembro como, mas Aham. eu aprendi Ctrl Alt Del. Eu E lá a aperto última Ctrl Alt opção. Del e vai para cá. Aí eu venho aqui Sim. e Não, tá aí só certo. que eu nunca abri aqui. Não, tá certo. Nunca. É, porque Eu fica abria no processos, né? exato, porque quando que eu fazia isso? Quando o computador estava demorando demais para me Sim. responder. Então, eu vou te ensinar dois outros atalhos só por curiosidade. Aperta Ctrl Shift ESC ao mesmo Ctrl tempo. Shift. Ó, Também. ele vai direto, tá? E pro pessoal Ah, que é ruim de teclado, botão direito aqui no menu Windows, tá vendo? Olha aqui, ó, bonitinho. aham. Então, isso para quem tá na área acaba decorando. Então, são três caminhos para chegar aqui, né? Daí você falou assim: "Ah, às vezes demora em abrir um programa, carregar, não sei o quê". Entende? Então, pode ser teu processador que está ocupado, nesse caso ele não tá. Pode ser a tua memória que está muito cheia, que ele tem que fazer abrir espaço para abrir o programa e carregar ele. Então ele gasta processamento para liberar E essa espaço. memória que aparece aí é a memória do HD, não é a memória RAM, né? Essa é a RAM. Ah, é a Eu vou RAM. te mostrar, ó. Então, foi uma boa pergunta. Primeiro, quando você clica aqui, ela abre esse menu. Se você for olhar aqui à Certo, direita, você tem somente 8 GB. O teu certo. HD tem 240. Então, só pelo tamanho, você já sabe que não é teu armazenamento, é tua memória. Repete, por favor. Claro, o espaço, olha o espaço, tá vendo aqui? Esse Tô, 7.9 é 8 GB. O certo. teu HD tem 240, não tem Então 8. é a RAM que está demorando para processar isso? Não, eu estou dando um exemplo, não estou dizendo que é isso. Hum, Qual é o exemplo? Aqui na tua memória, ela está 70% cheia. Quando você vai certo, abrir um programa, se a tua memória estiver muito cheia, ele vai ter que gastar energia para liberar espaço para depois abrir o programa. entendi. Então, então, eu te dei um exemplo de o processador é o gargalo, eu te dei um exemplo de a memória é o gargalo. Entendeu? Uhum, Então, aproveitei para te uhum. E é responder o que você falou para mim, a vez que, passada. que seria um upgrade do meu computador, que seria Correto. aumentar a memória, que seria a memória Isso. RAM. Correto. Em geral, o pessoal trabalha com no mínimo 16 GB para quando é programador, 16, pra ter uma tá gordurinha para certo. queimar. Beleza. Então, outra coisa que faz um programa demorar para abrir quando o teu HD está muito lerdo, quando você não usa a tecnologia boa, a tecnologia de HD normal, disco magnético, que nós vamos ver isso hoje, tá? No teu Tá. caso, aliás, a gente deu uma pincelada no vídeo da semana passada, onde eu te mostrei as três tecnologias, tu não precisa decorar, mas vai ficar um pouco mais claro. Não é teu caso, o teu HD é rápido, então, mas você pode ter uma situação em que o teu HD, quando você vai abrir um programa, ele fica lerdo também, tá? Tá. Então tá. Então, o que que eu falei para ti? Me fala peças do computador, você falou. Eu vou chamar de armazenamento ou HD, né? HD, Uhum. memória e você já trouxe o CPU. Que mais que tu pode destacar? A placa de vídeo, né? Placa de vídeo que é o azul, tá? O que que ela E faz?
ela faz, como é que eu vou dizer, a gente consegue visualizar tudo que o CPU está processando, né? Tudo que o processador tá, a placa de vídeo são as imagens. Que nem o próprio nome diz, é o vídeo, né? A imagem. Não, É tá no nome, imagem? tá no nome, exatamente. É fácil assim. É tudo que você vê, ela gera. Mas assim, o nome disso é processamento gráfico, né? Por Ah, exemplo, peraí. o processador, ele faz muito processamento lógico. Que Processamento é a linguagem gráfico. de programação, que é abrir um programa, administrar os recursos, é, controlar a máquina como um todo. Já a placa de vídeo, ela tá cagando pro computador. Ela fala assim: Uhum. eu vou te dar imagem e o resto não me interessa. Você falou Entende? que o processador é o processamento o quê? O CPU, você quer dizer? Não, o Isso. processador, que eu falei agora. É como se fosse Processamento o gráfico é processamento o lógico. Ou seja, lógico. ele não está tão preocupado com a imagem. Tá, Entende? O foco dele é outra coisa. Porque a certo. imagem, só para você entender, a imagem ela é muito pesada. Você quer saber um negócio que é extremamente pesado para você Hum, calcular? O mouse. No é passado, mesmo? se você pegar um computador de 98, 99 e mexer o mouse que eu estou mexendo agora, o processador ele consome 20, 30%. Então, só de mexer o Nossa, mouse, você come um pedação de recurso. gente, nunca imaginava isso. Sim, porque você tá fazendo um negócio em tempo real, entende? Então, Entendi. evoluiu tanto o poder de processamento que tu fica mexendo o mouse e nem dá pra sentir, ó, nem aparece ali. Por isso que no passado nem existia mouse, né? Era tudo no teclado. Não existia mouse porque o pessoal achava boiolice, essa é a palavra certa, inclusive. É verdade. Achava meio gay. Ninguém queria usar, por isso. É Sério verdade. Isso isso? não tá nos livros de história, isso tá só na comunidade, você tem que ser amigo da galera. Gente, não fazia ideia Sim, disso. eu achava muito boiolinha ficar pegando um negócio na mão que parece uma bola, né? E ficar mexendo. Ninguém. Ah, Isso. o ser humano é incrível. Não, e daí, só que acontece? Quando eles viram que isso fez com que o pessoal. Que acontece? Isso eu entendo um pouquinho porque eu estudei a Apple, né? A história da Apple. Então a Xerox foi quem inventou o mouse, né? Xerox, ela. Hoje em dia a gente conhece só pela máquina de copiar, mas na verdade ela era muito mais do que isso antes. E ela Sim, gerou a primeira GUI, que é a interface gráfica. E quando você tem uma interface gráfica, faz sentido você ter um ponteiro. Não era chamado de mouse, era um ponteiro, né? Entende? hum, E os primeiros mouses não eram como esse aqui. Ele era tipo, acho que ele só tinha um botão e era bem diferente, sabe? Tipo, você mexia como se tivesse a bolinha, você mexia a bolinha, você não mexia ele, entendeu? Era diferente. entendi. Mas o meu ponto é que, tipo, você não tinha interface gráfica, você tinha isso aqui no passado, ó. Você tinha isso aqui, ó. O computador era assim, ó. Então, aqui, Foi assim meu é, primeiro contato com o computador. Entende? Então, por que que você precisa de um mouse se você tá tipo assim fazendo isso aqui, entendeu? Ó, não precisa, entende? Então, o que acontece? Com o passar do tempo, o pessoal viu que a interface gráfica fez com que vendesse mais produtos e, consequentemente, o mouse se tornou um aliado das vendas e da facilidade de acesso. Hum, Entendi. além É, disso, além disso, eu acho maravilhoso saber mexer no computador sem precisar do mouse, porque às vezes se estraga o teu mouse e você não consegue fazer nada, né? isso vem com o tempo, né? Tipo, por exemplo, você usa bastante Excel? Mais ou menos, não muito, Não, não. não muito. Por exemplo, a molecada que usa Excel, ela tem uma curva de aprendizado que é absurda. No começo você vai tudo na mouse. Passado uns 6 meses você está fazendo metade no teclado. Você já Entendi. decora como pula aqui, como vai lá. Você sabe alterar a aba sem mexer na mouse, entendeu? Aqui no Windows também, né? Por exemplo, eu consigo abrir um Explorer sem. Quer dizer, eu fiz o comando aqui, mas foi no meu computador, não no teu, né? Mas assim, deixa eu ver se eu consigo agora fazer no teu. Não, não consegui. Mas tudo bem. Meu ponto é, eu tô fazendo o comando daí, tá no meu computador, não no teu. Mas tipo, tem Claro, muita coisa que você consegue fazer, porque você se acostuma, né? Fica fácil. Você entendi. usa tanto que fica no sangue já, entendeu? Sim. Então, tem toda uma história aí por trás disso aí, do mouse, do processamento e tal. Então, você falou da placa de vídeo, tem mais uma peça ainda que pode ser importante aí.
Hum, É justamente a você está peça que não está falando aqui. internamente, né? É, tentar puxar da memória. Se não conseguir, daí você consulta. Vou te dar uma dica. Todos esses componentes, eles são conectados aonde? Na placa-mãe? Correto, na placa-mãe. O que é isso? Hum, a placa-mãe é onde todos os conectores estão, todos os transistores, toda a parte de hardware, tá, né? É Do isso, computador. é onde vai tudo, exatamente. É a base, entendeu? Então todos eles, ela interconecta todos os componentes, tá? Tá, Esse é o nosso resumo. Eu acho que do jeito entendi. que a gente fez, tá legal, tá Ah, bom? que bom. E não tem muito o que acrescentar porque não é nada técnico, mas é importante você conhecer Uhum. esses detalhezinhos. Aí ainda tem os periféricos que a gente não vai entrar nisso, né? Acho que não é relevante, mas existem, né? Por exemplo, a webcam, Uhum. existe fone de ouvido, Teclado. microfone, teclado, uma infinidade de coisas, tá? Uhum. Você tem, por exemplo, eu lembro que no vídeo que a gente viu, HD externo, né? isso, pendrive, o pessoal falou da placa de Wi-Fi como um componente. Não é exatamente um Verdade. componente, mas de fato a internet está se tornando um negócio importante, né? Então meio que faz sentido, tá? Mas Uhum. beleza. Então o que acontece? Na aula de hoje, a gente já vai entrando na aula de hoje, tá? Na aula de Aqui estão os documentos de trabalho. Suzy, eu tô mexendo, tá? Não tô Não tem problema. Ah, tocando a eu aula. joguei aquele exercício 2 que eu tinha feito, joguei lá em exercício de atividades que você tinha pedido, né? Legal, legal, isso é importante. Então o que acontece, ó? A gente não tinha terminado na aula passada a gente terminou aqui, né? E a gente teve uma boa conversa. Vamos dar uma olhadinha na história dos processadores hoje, então, para conhecer como isso evoluiu e depois a gente vai para os Vamos. HDs, ok? Tá bom. Uhum. Então vamos lá. Então, Tem um vídeo que você pediu para eu assistir, aham. é, de 1 hora e pouquinho aquele, eu não consegui ver todo ele ainda. Aquele que é o reforço, não é? Acho que era um vídeo de reforço que eu coloquei para ti, né? É, ele tem 1 hora e pouquinho de vídeo daí, que eu não consegui ver ainda. E Sim. eu quero ver se eu assisto o filme do, do Turing. Minha mãe assistiu, você acredita? Ele é mainstream, ou seja, ele virou meio popular um tempo atrás, quando o Netflix teve uma situação interessante aí. Então esse filme ele se tornou bem pop um tempo, tá? Muita É, minha mãe gente, viu ele. sim. Se você conversar sobre o filme com a tua mãe e você comentar um pouco do que tu estudou, vocês vão ter uma boa conversa. É, ela estava ouvindo um dia desses a nossa aula, ela ficou Sim, ouvindo, ela falou, eu assisti esse filme. que legal, fico Ela feliz. gosta bastante de filme e série. Bacana. Então, ó, o que acontece? Esse vídeo aqui, ele não é longo, tem cerca de 5 minutinhos, então, mais uma vez, bem objetivo, tá? Eu vou deixar Tá? com legenda em português, só pra gente poder. Inglês gerada para o português. Acho que é isso mesmo. Tá? Só pra gente poder ir vendo e conversando, tá? Tá bom. Aí eu vou estar fazendo os comentários, né? Então, o que é isso aqui, ó? Você sabe o que é isso? Ai, você me falou na aula passada. É o processador, é isso? Não, o processador está aqui. Ele está segurando o processador. Então, o que acontece? Esse chip tá... Conectores, você falou que é a biblioteca, se eu não me engano, do computador, alguma coisa assim. Não, não. Então, a gente está em hardware, né? Então, aqui, isso que essa pessoa está segurando... só um pouquinho, peraí. Desculpa, deu uma espirradinha. Vamos lá. Imagina. Isso aqui, esse chip que ela está segurando um processador. E aqui embaixo é o que a gente chama do encaixe dele, socket é o nome em inglês. Então, Hum, a evolução dos processadores, ela muda com sockets. Por isso que quando você muda o socket, que é o encaixe, você não consegue pegar um processador novo e colocar numa placa velha. É isso que faz com que você não consiga fazer isso, tá? Principalmente. Não hum. encaixa.
entendeu? Entendi. E Mas olha que acontece isso? é muito. A cada 2 aninhos, no máximo 3, tu já não consegue mais evoluir. Assim, uma placa-mãe ela te dá 2 a 3 anos de vida e quando não é menos. Aí você já não, aí tem que comprar outra. Entendi. Mas só se estragar algum componente, é isso? Não, não, não. Eu tô falando em termos. Opa, peraí. Eu tô falando em termos de compatibilidade. Ela é compatível com, de 2 a 3 anos de tecnologia, de processador. Porque eles alteram o socket com a desculpinha de que tipo evoluíram, Ah, é que nem melhoraram. a Apple que daí você tem que trocar de celular porque a atualização não faz mais atualização no teu aparelho. Não, a Apple é outros 500. Aí você já tá falando de um negócio premium, né? Tipo, eles fazem um monte de coisa assim que eu não concordo muito não. Mas em geral, assim, os computadores em geral, é isso aqui que eles mudam a cada 2, 3 anos e você não consegue, sei lá, você não consegue comprar uma placa de 10 anos atrás e colocar um processador de hoje, porque não é Entendi. compatível. Mas poderia ser, tá? Eles meio que fazem de propósito para tu gastar mais, Claro. que não é legal. Aqui à direita, onde toca o mouse, você tem os sockets, né, os encaixes da memória, tá? Entendi. Olha como ela é grandona assim, larga. Isso a Uhum. gente vai estar vendo mais depois, né? Então, aqui ele está falando que vai fazer uma viagem ao tempo dos processadores, ok? Esse aqui, ó, é importante que você entenda. Isso aqui é o primeiro processador. Quando que iniciou a questão dos transistores? Que ano você está me perguntando? Mais ou Nossa, eu menos. sou péssima para... É 1800 alguma coisa? Não sei. Transistor? Não é? 1800 não existia Ah, nem. não, não. 1800 eram as válvulas, né? Não, válvula foi um pouquinho depois. Nossa, eu sou péssima para datas. Isso, como a gente viu umas 3, 4 vezes, tinha que estar bem fresco para ti, tá? Mas eu ajudo. O transistor, ele veio mais ou menos em 1960. Hum, Mais ou menos. Só que o que aconteceu dos 60 para os 70 na questão do transistor? Isso é só a coisa que a gente já viu. eles se miniaturizaram? Correto, miniaturizou. E essa miniaturização permitiu que seja gerado esse primeiro processador. E olha que interessante. Esse primeiro processador, que chamava-se Intel 4004, ele foi comercialmente o primeiro, ou seja, feito em larga escala, entende? Até poderia ter outros Sabe que chamados. eu pensava que tinha sido mais tarde? Exatamente, mas daí a importância de tu entender um pouquinho da história, tá? E olha que interessante, ele tinha 2.300 transistores lá nos anos 70, Nossa Senhora. entende? Já é um negócio tipo grande, entendeu? E basicamente, ó, ele tinha uma velocidade, não chegava nem a 1 giga, ele era na velocidade de. Não, não era nem mega. Hoje a gente está na casa do giga, lá não era nem mega, é quilo. Quilo é 1000, mega é, é 10 mil, não lembro. Acho que giga é É muito milhão, mega menos, é né? 100 mil. Acho que quilo é 1000, mega é 100 mil e giga é milhão, entende? Então, tipo, Entendi. era muito mais devagar, tá? 2300 e ele estava na faixa dos 10 microns. A gente está na faixa dos 5 nano agora, que é muito mais. Então tá, então ó, 1971 saiu o primeiro Intel. É, Daniel, o que que é bits? Bits. Bits é o seguinte, que acontece aqui, o tipo de processamento a gente está falando de binário, tá? Então Hum, vamos fazer o seguinte. O bit é o tamanho do que ele consegue processar. Então, pensa como 1, 2, 3 e 4. Aqui tem 4 bits. 4 bits. Que é, digamos, o tamanho do número. Então, o que é 4 bits? Se eu pegar e fazer isso aqui, ó. 0001. Isso aqui em binário. Isso aqui é binário, né? Em decimal,
Isso aqui equivale a 1. Aí eu vou te dar Hum, um exemplo, né? Se eu fizer assim, ó, 0, 1, 0, 1. Isso aqui equivale a 1, esse aqui é 2 e esse aqui é 4. Então 4 mais 1 é 5. Isso aqui é 5 em binário. nossa. Entende? A gente vai estudar isso mais para frente. Então, quando você fala que ele trabalha com 4 bits, esse é o tamanho que ele consegue processar, como se fosse uma calculadora, é o número máximo dele. O número máximo de 4 bits seria, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 4, aqui é 8. Então, 8 mais 4, 12, mais 2, 14, mais 1, 15, digamos assim, 15. Esse é o número máximo que ele alcança. Entendeu? Então Uhum. você fala assim: Mas, ah, mas isso aqui é muito pouco. Eles deveriam ter formas dele ir além. Existem técnicas que você, com 4 bits, pode chegar a números maiores e tal, entendeu? Mas é só para você ter uma noção da simplicidade. Extremamente simples. 4 bits são simplesmente 4 posições binárias que ele consegue trabalhar aqui, o tamanho do processamento, do número que ele aceita. Tá? entendi. Então, você vai ver que o próximo que já está aqui na tela, que é o 4004, minto, esse foi o primeiro. Eles já conseguiram ir para 8 bits. Olha que legal. Certo. Então, o que, que eles fizeram? Eles dobraram o processamento. Olha que ridículo. Pera aí. Olha só, e eles já foram para 8 bits. Então, dobrou esse cara aqui. Então, esse número máximo que eles chegavam era muito maior. E eu não vou saber de cabeça, mas acho que é na casa de 250, 1000, um negócio assim, número máximo. Ou seja, foi um pulo bem grande. Eles, ó, na faixa de 3.500 transistores, mesma tecnologia de 10 microns, e a velocidade manteve. Ou seja, o que, que eles conseguiram fazer aqui? Eles conseguiram é, inserir mais transistores e melhoraram para ele poder processar mais, que é o 8008, é o primeiro processador de 8 bits, tá? Ele era 8 vezes mais forte que o anterior. Isso nós estamos falando de 72, é um ano depois só, tá? Os primeiros computadores. Parece um, parece um bichinho, aqueles besourinhos, aquelas. Isso aqui que você está vendo existe até hoje, tá? Nossa, Esse formato de chips. Quem trabalha com eletrônica tem muitos componentes que não necessariamente são processadores, mas tem esse formato, entende? Eles têm esse entendi. formato porque você consegue colocar esses dentes aqui numa placa e soldar eles, só para você saber. Então o que acontece? O primeiro computador Ei, comercial. Daniel, desculpa te perguntar coisas tão básicas Não, mas pergunta, assim, não tem problema. mas como eu te falei, eu sou de humanas e eu nunca estudei, nunca me interessei muito, nem na escola, em Aham. física e etc, né? Mas só para eu entender, isso são tudo formas de condução elétrica, é isso? Não, é processamento, né? Então, por Mas eu digo exemplo, essas perninhas que tem ali, sabe? sim, ela está conduzindo energia elétrica de baixa voltagem, que não existe a palavra voltagem, tensão, né? Então, Uhum. a gente vai estudar ainda a matemática booleana, mas basicamente essas perninhas, elas permitem você passar informação para o processador. E uma informação é uma conta matemática. Imagine o seguinte: você quer fazer uma soma de 3 mais 4. Então, você vai ter aqui 3 e você quer somar mais 4. E eu estou fazendo essa soma em binário. 3 Certo. mais 4 igual. Aqui, igual a. Deixa eu ver. 4 a 8. 3 mais 4 igual a 8. Tá vendo? Então, o processador faz isso. Então, tipo, ele entra com isso, então é enviado a operação e ele responde o resultado. Como que ele faz isso? Aqui a gente não falou, mas existe um clock. Um clock significa um gerador de sinal. O processador ele trabalha é, numa certa velocidade em pulsos. Cada pulso gira a engrenagem.
A engrenagem é uma forma de falar só porque não tem engrenagem, mas é como se fosse um ciclo, né? Então, Uhum. daí a importância da velocidade do processador. Mas assim, processor, pulses. Vamos ver se eu consigo puxar alguma coisa para nós aqui. Não, processor. Tem português, né? CPU. Eu busco em inglês porque os vídeos em inglês são melhores, tá? Uhum. CPU, clock speed, display, né? É que ele fala de velocidade. É que no passado você tinha uma velocidade e hoje você tem. é, ele era mais independente hoje. Aqui, ó, o ciclo de clock, ó, que acontece. Então, o processador ele tem uma frequência de trabalho, onde ele vai fazendo os processos. Deixa eu ver se ele consegue puxar aqui o que eu estou falando. Peraí. Vou tentar adiantar aqui. Blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Ele não, aqui é que o que eu estou te falando é muito básico, né? Hoje em dia não. Tá falando outra coisa aqui. Hoje em dia é difícil encontrar essa informação, mas basicamente você tem os pulsos. Então você tem um pulso, a cada pulso alguma coisa acontece. Então, digamos, Certo. a programação dele permite, por exemplo, que você use um pulso para a primeira informação, aqui ó, um pulso para a primeira informação, um pulso para a segunda informação, um pulso para a operação e aí provavelmente um ou dois pulsos para ele fazer a computação, porque daqui Certo. para cá houve uma transformação, tá? Essa Entendi. transformação ocorre pelo processamento e o processamento te gera um resultado, então esse resultado ele é fornecido durante um ou dois pulsos, sei lá, um negócio assim, entendeu? Então, quanto mais Entendi. rápido o processador, mais rápido ele recebe a informação e te dá o retorno, tá? Então, aqui o que, que passa pelas perninhas? Passa eletricidade de uma forma organizada para que isso possa acontecer. E Entendi. no passado, por exemplo, era comum que você tentasse enviar isso aqui e o computador entendesse isso aqui, ó, isso aqui está errado. Houve uma Uhum. falha na transmissão dos dados, né? Então, eles foram colocando rotinas de verificação de número. Existem várias formas de fazer isso, é bem legal, assim, entende? E é mais ou menos por aí. Não sei se eu cheguei a responder o que tu perguntou. Sim, sim. É que, na verdade, teria que estudar física, etc, 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 Não, né? aí a gente vai muito a fundo e não é tão legal porque é, são conceitos meio chatos de entender, entende? Assim, Uhum. a gente gasta muita energia para tu entender e não vai somar muito ao Tá. que tu tá focada Uhum. assim a explicação e ela é muito técnico, né? Então, por exemplo, Claro. eu tenho que trazer conceitos de clock, conceitos de eletricidade, conceitos de eletrônica, conceitos de arquitetura, conceitos de booleana. É um negócio, é legal, é muito bacana, É sabe? muito legal. Por que que eu estou perguntando? Porque como eu nunca estudei isso, né, Sim, e devo ter visto algo muito básico na escola há muitos anos atrás, hoje você tem uma outra cabeça para ver e sim, eu entender. entendo. Sabe como? Tipo, eu fiquei tão focada na parte de humanas que isso para mim é muito interessante. Mas Olha, entendo e acho que a gente teria que seria um estudo à parte, né? assim, se você conseguisse dominar tudo que eu estou te passando, e eu entendo que, digamos, você não precisaria reforçar o conteúdo, eu conseguiria tranquilamente trazer isso. Mas se você Claro. já está tendo uma certa dificuldade para guardar o básico, não faria É. sentido a gente entrar num negócio tão técnico quanto esse. Total. Não entendo sim, Entende? Mas é só legal se em algum curiosidade. momento no futuro a gente conseguir voltar e tal. E tem muitos livros que falam disso, assim, sabe? Tipo, Uhum. história e tal. É bem legal. Então tem todo um mundo aí. Mas isso é tudo passado, tá? Isso aqui É, é passado. Hoje em dia sim. funciona parecido, não é? Não dá pra dizer que é igual, que evoluiu demais, sabe? Sim. Mas o meu ponto aqui seria para você ver, por exemplo, aqui, né? 8 bits, 3500 transistors. E vamos ver como a coisa foi evoluindo.
a gente vai pegar o próximo, que é 74, 80, 80. Aí já está na casa de 2 mega. Olha que interessante, 2 mega. Não chegou, tá muito longe do giga. O Sim. transistor 4500, ó, e é 6 microns, tá? Então aqui já deu uma evolução de miniaturização em 4 anos. Miniaturizou, dobrou transistores, manteve 8 bits. Velocidade bem legal, né? Uhum. Esse aqui foi considerado um dos primeiros de computadores pessoais. Por quê? Porque os anteriores, o que acontece? É, pensa da seguinte forma: os anteriores eles eram muito fracos para você de fato ter um computador, né? Hum. Esse aqui foi um dos primeiros, tanto que os primeiros computadores pessoais nasceram na década de 79 e 80. Assim, para a maioria da galera, né? Que foi o Apple I, IBM e tal, entendeu? Uhum. Então, eles pegaram, por exemplo, esses processadores aqui, eles demoraram 3, 4 anos para transformar isso num computador pessoal. Porque imagina todo a arquitetura que tu tem que construir para poder gerar um produto. Então, esse aqui era uma das peças mais importantes. Isso aqui era novidade e as empresas corriam atrás. Então, você lançou em 74, mas o produto vai ficar pronto daqui a 5 anos. Tá entendendo? Por isso Hum. que um produto de 74 foi considerado um dos primeiros de computadores pessoais, mas computadores pessoais nasceram 6 anos depois. Uhum. Faz sentido? Mais ou menos. Qual a tua dúvida? Não, é esse time mesmo, né? Por que Não, que demorou tanto? não, justamente porque era algo novo. Ninguém, não existia computadores pessoal, existiam computadores aqueles enormes, lembra? ENIAC, Sim, sim. ai, Tinha fugiu. que criar, então, um modelo, é isso? Exato, tinha que, assim, a tecnologia evoluiu, você conseguia miniaturizar tudo. Então você tinha que pegar aquilo que era grande, transformar em pequeno, criar uma linha de produção, criar um sistema que atendesse ao cliente, né? Porque o cara na época, um computador de 1980 tu comprava e tu ainda tinha o trabalho de montar ele e usar ele. No passado os computadores conectavam na TV, você tinha que sintonizar a TV e tal, não era fácil. Não existia Que o loucura. monitor. E a TV era preto Não, e branco e era tudo naquele CMD que eu te mostrei. Então, olha o grau de sim, dificuldade, sim. tá? Eu acho que deu para ter uma base. Ó, então a gente vai. Aí o próximo foi em 78, 80, 86, né? Olha só, 3 micro. Então evoluiu a miniaturização. 29 mil transistores, aí já começa a ficar grande. Aí já entrou para os 16 bits e 5 MHz. Olha como ele cresceu em tudo. Isso em 78. Tava começando a fazer mais ou menos 10 anos do primeiro processador. Vamos ver qual que é o próximo. 8088 de 79. Ah, esse aqui era uma versão mais barata do 8086. Esses nomes aqui, eles são históricos, tá? Por isso que a gente chama do processador por esse nome, porque é histórico mesmo. Entendi. Esse processador, em 79, foi responsável pelo lançamento dos PCs IBM, quando começou a se tornar comum a compra de computadores pessoais. 3 microns, 29 mil. Parece que esse 8088 foi só um aperfeiçoamento da tecnologia anterior. Ó, eu tô no 286, a gente está começando a chegar naqueles que a gente conhece, né? 1.5 micro, 130 mil, ó, já começou a ficar absurdo. Imagina, E as perninhas foram embora. é 16 bits single core, ou seja, single core, isso aqui vai demorar bastante até vir dual core, acho que em 2000 e pouco. A gente já está nos 16 bits e 6 MHz, pouco ainda a velocidade. 16 bits dura mais um tempo e o transistor tá legal, né? Então, aqui basicamente vai ter uma evolução meio forte de 80 para 90. Vai ser uma loucura. 386, você já deve ter escutado isso aqui, né?
Já. Famoso Uhum. 386, que nos anos Uhum. 90 aqui no Brasil foi super comum, né? Sim. E olha só, ele foi lançado em 85. 5, 6 anos Sim, depois que que veio pro... sempre até chegar aqui demora. Exatamente. Ele foi o primeiro processador de 32 bits. Olha que legal, porque esse foi o primeiro de 32, é, quase 300 mil transistores, 16 MHz, 1.5 micron. Olha que legal, 85. Acho que a gente vai pro... Vou chutar 486. Vamos ver se é isso mesmo. Famoso 486. Eu acho que eu tive, ó, o 486 de 89. 89, eu acho que eu tive isso aqui em 92 ou 94, um negócio assim, o 486. E foi uma evolução no anterior, né? Então, Uhum. tipo, ó, praticamente a mesma miniaturização. O número de transistores foi absurdamente mais alto, né? 1 milhão. Isso aqui mudou muito. 32 bits não mudou, já a velocidade aumentou muito, 25 MHz. E a partir dos anos 90, a gente começa a chegar nos giga. Se eu não estou enganado, nos gigahertz. Vamos ver como é que tá a minha memória. Ó esse carinha aqui, ó, o Intel Pentium. Aqui começa a história. Uhum. O famoso Pentium. Então, Uhum. 3 milhões, 0.8 micro, ou seja, daqui a pouco vai vir nos nano. Nos nano, o tamanho do processador. 32 bits, aqui vai demorar muito em mudar. Aqui o clock vai aumentar muito a velocidade e os transistores, se eu não estou enganado, né? Então vamos dar um pulinho. Saímos do Pentium em 93. Pentium Pro, esse eu não peguei. Ah, era profissional, tá ok. Esse eu não peguei, não entendo muito. Não vou destacar tanto que não é tão Uhum. relevante. O famoso Pentium 2, eu lembro. Tecnologia MMX, porque acontece. Em 97, eu lembro que começou a ficar mais comum o pessoal querer escutar música no computador, ver vídeos, né? Hum. E no passado isso era quase impossível. Você conseguia assistir um vídeo numa qualidade ruim, ah, consumia muito processador, era um porre assim. Então, a partir dessa data mais ou menos, eu lembro que o pessoal começou a se focar em ser mais multimídia, né? A Sim. gente tá com 0,25 micro, 7 milhões de transistores, começa a ser absurdo aqui, e 300 mega. Agora já começa a fazer sentido, né, uns 300 mega. Então isso aqui a gente já viveu, aqui a gente já teve. Como que isso aqui evoluiu? Ó, Pentium 3, famoso Pentium 3. Então, deixa eu ver o que ele puxa aqui para nós, blá blá blá, blá blá blá. Sem destaque especial, né? Foi a evolução do Pentium 2, nada muito especial. Pentium 4, agora já está começando a fazer mais sentido. Ano 2000. No ano 2000, a gente chegou na casa do giga de velocidade, ó, 1.5 giga, tá? Continua 32 bits. Transistores nem vale a pena perder tempo, ó, já está na casa dos 40 milhões, isso só vai aumentar. A fabricação está 180 nano, né? Nano é 1000 para baixo, né? Hum. Então, a gente hoje em dia está 100 vezes menor o processo de fabricação, mas só para você ver, estava 180. Primeiro processador na casa dos gigahertz, ok. Eu acho que daí vem o Intel Core, daqui a pouco vem o Core. Pentium M, isso aqui acho que era para processador, para notebook. Eu já cheguei a pegar aqui na oficina os Pentium M, Pentium 4 já. Aí começa o Core 2, o Core Duo. Isso, exatamente. O Core Duo, isso aqui já é mais ou menos o padrão atual. Olha a carinha desse processador, ó. Isso aqui já é padrão atual. 1.2 a 2 GB. Aqui já é 16 bits, ó, 2006, ó. 16, desculpa, 64 bits mudou. E 65 nanômetro de tecnologia de fabricação, tá? Bem A legal. gente ouve muito esse Intel Core, um que ficou bastante na memória. Quando Exa as pessoas exato. perguntam qual que é o processador, Intel Core, Intel Core. Ah, uma coisa interessante é dual core, tá? Então a gente, o que acontece?
A partir dessa 2006, duas grandes coisas mudaram. Primeiro, é 64 bits, não é mais 32. Então, o que aconteceu por 2005 é que tipo cresceu muito a quantidade de coisas que a pessoa faz. Os programas ficaram mais pesados, você Uhum, conseguia ver vídeos no computador, começou a nascer o YouTube. Daí que acontece, 32 bits começou a ficar pouco, entendeu? uhum, Eu lembro que 32 bits permitia somente 4 GB de memória, se não estou enganado, só 4. 64 passava de 100 GB de memória. E hoje em dia você tem 8, ou você tem 8, imagine. E 8 a gente uhum. acha pouco, entendeu? Sim, Então, essas são as principais mudanças. E dual core, ou seja, não somente você aumentou o tamanho de endereçamento dele, isso aqui é endereçamento, tá? Mas também aumentou o número de processadores, como se fosse motor, né? Como se fosse cilindro, né? entendi, Um carro com 4 cilindros, né? Então, você tinha só um cilindro, aqui você tem 2 cilindros no teu motor. Tá entendendo? entendi. Bem legal. Então, e agora a gente está caminhando para coisas mais atuais. Agora daí vai para o Core i, né? Ah, esse aqui é a atualização do Core 2 Duo, Dual Core, papapá, nada demais. Core 2 Quad, que são. Eu achei que era 4 processadores, mas não é não. Chegam na casa dos bilhão de transistor. Core i7, né? Que na verdade aqui em 2008 já era um negócio gamer, né? Então a gente está falando aqui ó, de 4 a 10 cilindros, digamos assim. Olha que interessante. Ele não bateu tantos transistores. Como que você explica isso aqui? Se você estava em 1 bilhão, você caiu para 730 milhões. O que, que mudou? Hum, Eu vou te não ajudar. sei. Eles otimizaram, né? Eles aumentaram a eficiência. Você não precisava de tanto transistor para fazer o mesmo processamento, entendeu? Hum, Então, eles melhoraram a arquitetura, melhoraram o desenho, o funcionamento. entendi, Quanto menos transistor, menos consumo de energia elétrica e ele esquenta menos, se não estou enganado daí. entendi. Vamos terminando. O famoso Core i5, né? Uhum, Olha só, 770 milhões, 2 a 4 core, é tudo 64 bits, isso aí não aumentou, tá? Tudo tá, 64. Ó, o Core i3, 30 nano, 2 core, tudo igual. De lá para cá, o que vai acontecer, ele vai aumentar o número de core. Ó, 2017, recente isso aqui. 10 a 18 core, a velocidade não muda muito, o número de transistor aumenta bastante e miniaturiza. Então, o que, que vai acontecer? Vai aumentar o número de cilindros, que a gente chama de core, vai aumentar o número de transistores e vai diminuir vai miniaturizar. E entendi. basicamente eles vão ficando. Que assim, não sei se tu lembra, acho que ele termina aqui. Deixa eu ver. Termina. Não sei se tu lembra da curva de evolução dos processadores, mas de alguns anos para cá, eles não estão mais conseguindo deixar o processador rápido. Eles estão fazendo com que ele se torne multitarefa, ou seja, ele não faz a mesma coisa mais rápido, ele consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo, entendeu? Porque Hum, aumentar a velocidade do processador, ó, aumentar a velocidade do processador seria aumentar o clock dele, que é essa velocidade aqui, e não tem como porque ele esquenta muito. Aumentar a entendi. velocidade seria miniaturizar mais, não tem como porque bate no limite físico. Fisicamente impossível miniaturizar porque eles estão chegando no nível atômico de tecnologia. Então não tem mais o que Você acha que não vai mais ultrapassar isso? tá Que chegando no tá limite, hoje. né? Entendi. Né? Ou é o limite elétrico, ou é o limite de produção, ou é algum outro limite. Então eles estão tentando outras formas, em vez de você deixar um processador muito rápido, você, por exemplo, pega uma tarefa, divide em quatro e faz eles trabalharem em paralelo, que é como se fosse, né, em vez de você ter um cara fazendo um trabalho, colocar 4 caras fazendo um trabalho. É como se você tivesse 4 vezes mais rápido, mais ou menos. Entendeu? Entendi. E é Entendi. isso que eles estão. É isso que eles estão fazendo. Só um pouquinho, Gi.
Peraí. Tudo, desculpa, a esposa estava indo trabalhar. Então, assim, Se quiser finalizar, fica à não, já vontade, estamos Daniel. terminando, estamos terminando. É só para não Tá. perder o embalo. Então, e isso para tu entender é importante, porque alguns programas, dependendo aonde tu vai trabalhar, dá uma raiva quando você faz um programa e ele só trabalha com o núcleo. E você tem, sei lá, 10 núcleos parados, né? Então, isso é importante, né? Você saber fazer essa análise de tipo como que o teu programa está performando, se ele está travando, se ele está sabendo utilizar a divisão de trabalhos, enfim. Você conseguiu pegar a ideia, mais ou menos? Entendi. Eu acho que eles vão ter que mudar a matéria-prima. Exato. É daí que Eles vem vão a ter que tal. mudar Sim, porque eles como estão é que eu vou usando dizer? esse negócio elétrico, né? É, Eles eles estão vão ter que usando mudar dessa a parte tecnologia. metálica Isso, para alguma outra coisa, por isso. exemplo, que envolva água, algo assim, que também é uma condução, né? Isso. Eles estão estudando, por exemplo, transmissão via luz em vez de transmissão elétrica, que eu já li sobre o assunto. E a famosíssima física quântica, que ele usa os quântons como forma de processamento, se eu não estou enganado. Mas assim, o grau de evolução que a gente chegou hoje, todos os computadores são extremamente potentes ao ponto de você poder fazer muito mais coisa hoje do que você podia fazer no passado. Entende? Sim, Então estão sim. tão super mega potentes assim, e hoje em dia o próprio celular também é quase um mini computador, sabe? Uhum. Então a gente está muito bem. Vamos dizer assim, não tem mais muito para onde evoluir. Mas do jeito que está hoje já está bom. Para que tu quer uma máquina ultra mega hiper potente? Tu vai fazer o quê? Tu vai assistir 10 vídeos do YouTube ao mesmo tempo? Tá entendendo? Não, né? Você não Ninguém tem faz nem isso. tempo para isso e nem cabeça, nem mental. A cabeça do ser humano não dá conta, né? Não, exato, mas esse que é meu ponto, de que adiantaria aumentar o poder de processamento se não tem utilidade prática? Hoje em Claro. dia, o computador como o teu, você já pode ver um vídeo no YouTube enquanto está navegando na internet, enquanto está editando um vídeo, enquanto está fazendo uma conferência, que é o que nós estamos fazendo agora, sabe? Nós estamos fazendo um milhão de coisas ao mesmo tempo e a máquina está aí, dando conta, tranquilamente. Uhum. Eu estou com acesso remoto, com transmissão ao vivo contigo, gravando toda a aula, puxando Uhum. informação aqui enquanto a gente vai trocando ideia e tá tudo bem, sendo que a minha Uhum. máquina é 3 vezes mais fraca que a tua, pra você ter É. ideia. Entendeu? E a Então, minha não consigo, e eu não consigo baixar o WhatsApp. não, qualquer coisa a gente pega um tempinho da próxima aula, a gente faz sem problema que eu Tá te ajudo. bom. Mas assim, então a gente pensa, mas não tem muito para onde evoluir. Mas também essa evolução até que ponto de fato ela vai contribuir com o nosso dia a dia, tá entendendo? Né, Então, para o ser humano no dia a dia, pessoalmente, eu acredito que é, não, mas talvez para o processamento das coisas, digamos assim, sim, né? sim. Para outros nichos faz mais sentido, concordo com você. Por exemplo, eles estão melhorando o mainframe, estão melhorando os servidores. A gente tem muita questão da Porque IA. às vezes eu vou entrar no aplicativo, por exemplo, do Itaú, ele Sim. tá super lento. Sim, eu concordo contigo. Aí faz sentido, mas eu estou me referindo a usuário comum como a gente, maioria, Ah, não, a gente não entendeu? dá nem conta do que tem até hoje ainda. Exatamente. Então, aí você pensa assim, mas não tem muito para onde evoluir. Sinceramente, não sei se de fato há necessidade dessa tal devolução, né? A É, indústria, ela precisa gerar algum grau de evolução para te forçar a comprar um que, né, para você olhar para o que você tem e falar, este é velho. Entendeu? sim, Ela sim. procura fazer com que você, que nem aí vem a questão do iPhone que você comentou. Ela quer que você olhe para o que você tem e fale, eu preciso trocar. Isto é velho. E não é bem verdade, né? Sim. E aí entra pessoas como eu que pegam notebooks antigos e deixam ele bom pra caramba e dão um toque no pessoal para o pessoal poder curtir a máquina aí. Tá, então, essa foi uma pincelada nos processadores. É, uma aula um pouco mais assim chatinha, só que isso é Eu não acho, eu gosto. muito importante para tu entender como cresceu, como evoluiu, né? Você vê que tipo de 20 anos para cá foi um negócio absurdo,
Absurdo. Eu gosto desse tipo de Que bom. aula. Não, fico feliz. A gente ficou de ver, talvez sábado agora, a gente ficou de ver os HDs, porque são importantíssimos, tá? E Tá? finalizando isso, eu queria dar uma pincelada na história da programação, para a gente ter um gostinho do que é. E daí a Uhum. gente vai entrar em álgebra booleana, que é essa álgebra que os computadores usam para poder processar, que foi que eu te falei brevemente aqui nesse exemplo, tá? Tá. Pode ser assim? Tá bom. Pode, claro, com certeza. Você que manda. Não, tranquilo. Então é uma parceria. A gente vai definindo juntos os próximos passos. Alguma dúvida da aula de hoje? Vamos encerrando, Gi? Não, nem vou entrar muito, claro que eu teria que estudar física, Olha, vou te dizer mas uma eu coisa. entendi o básico, eu entendi. Nada proíbe que tu dê uma fuçada por fora e se tu tiver alguma Tá dúvida, bom, manda para mim no WhatsApp a dúvida que eu te respondo com vídeo, com alguma ideia, né? Mas tá assim, é ótimo. aquilo que eu te falei, faz aquele esforço dos 5, 10 minutinhos por dia. Isso é meio obrigatório aí, porque agora, se tu não fizer, não tem problema. Mais pra frente vai pesar um pouquinho. Tá bom, Faz esse esforço. No que tá depender de bom. mim, você me aciona aí que eu te ajudo. A princípio, a gente, próxima aula no sábado, mesmo horário, né? Isso, mesmo horário, hã? Então é isso, Gi. Obrigado por hoje. Obrigada, A gente se viu? vê. Abração. Valeu, até. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau.